do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amados, eu estou muito feliz em estar mais uma vez em Campina Grande e pela primeira vez nessa congregação, a convite de nosso pastor, o amado Edson, quando me fez naquele batismo que esteve lá em Parnamirim. De muito grato aceitamos esse convite e viemos nesta noite transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado em nossos corações. Você que está na sua casa ouvindo esta palavra, preste atenção no que vai ser dito nesta noite, neste lugar, porque talvez seja algo que você esteja precisando ouvir. Talvez Deus queira falar com você nesta noite e Ele não vai descer dos altos céus para falar. De Deus. Quando a parábola que Jesus falou sobre Lázaro e o rico, quando o rico estava lá no lago de fogo sofrendo, ele pedia: Pai Abraão, mande Lázaro até meus irmãos, para que ele fale que esse lugar onde eu estou é lugar de tormento. E o pai Abraão respondeu àquele rico e disse: olha, ele já tem os profetas, ele já tem a lei, ele já tem quem possa falar para ele. Se ele der ouvido, não virão a esse lugar de tormento. E talvez nesta noite você tenha, durante esse dia, pensado em Deus e tenha dito: Deus, me mostre um caminho, uma convicção de fé. E nesta noite eu creio que Deus estará falando ao seu coração, se você der ouvido a Ele. Aleluia. Preste atenção no que vai ser anunciado nesta noite. Glória a Deus. Nós temos um tema para esta noite que é convicção de fé. Essa é ter, é crer no impossível. Realmente a convicção de fé é crer no impossível. Mas nesta noite nós estaremos falando como texto básico para essa fé, João, capítulo 8, versículo 32. Pode ficar sentado e lerem, quem quiser acompanhar esta leitura. Que está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas palavras foram pronunciadas pelo próprio Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. E nesta noite nós estaremos falando a respeito da convicção de fé na verdade. Aleluia. E a convicção de fé em mitos. O que é importante nós ressaltar nesta noite é que a convicção de fé na verdade, ela produz o impossível. Pois a convicção de fé crê no impossível. E quem tem a convicção na fé, na verdade, ela vê as coisas impossíveis acontecerem. Agora, quando nós falamos da convicção de fé em mitos, também acontecem coisas que são impossíveis aos olhos naturais, mas na fé que a pessoa tem em mitos, também acontecem coisas sobrenaturais ou coisas impossíveis que as pessoas passam a crer que aquilo ali seja verdade, mas não deixa de ser mito. Porque quando nós falamos sobre a verdade, nós vemos que no mundo há vários tipos de verdade. Mas quando nós falamos sobre convicção de fé na verdade, só há uma verdade que prevalece quando se fala de fé, de salvação, de esperança e de vida eterna. Aleluia. A verdade é as Sagradas Escrituras. E tem convicções de fé em mitos que até parecem verdade. O que é mito? Mito é exatamente uma coisa que a pessoa crê, ou que grupo crê, ou que uma comunidade crê, que até parece ser verdade. Mas quando se coloca no experimento, o experimento científico, nesse caso, quando se fala de vida eterna, o experimento que nós usamos é a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Então o experimento da nossa fé
é a Bíblia. Se fala sobre eternidade, salvação, se fala de cura, se fala sobre as coisas sobrenaturais. Quando nós vamos passar qualquer dessas coisas, crendices, mitos ou alguma palavra que escutamos, nós temos que passar pelo experimento bíblico. Se a Bíblia diz, é porque é a verdade. Se a palavra de Deus não diz, pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o rei, pode ser a rainha, pode ser o príncipe, pode ser a maior autoridade dessa terra, mas o que ela fala, se não está na Bíblia, não passa de mito. É verdade. Não é a verdade. Até parece verdade. Até parece verdade. Convicção de fé em mitos, ou você tem tido convicção de fé na verdade? Tem pessoas que olham para nós evangélicos e diz que nós não cremos em Maria, falam que nós não cremos em Pedro, em João, em Tiago, em Paulo, mas eu quero dizer para você que nós cremos. Agora, a nossa convicção de fé não está em Maria, está no que ela disse. A nossa convicção de fé não está em Pedro, está no que ele disse. A nossa convicção de fé não está em Paulo, está no que ele disse. Porque nós cremos nesses personagens bíblicos. Nós sabemos que Maria foi a mãe de Jesus, o Salvador do mundo. E cremos nela. Agora a nossa convicção de fé está no que ela disse e no mandamento dela. Em João, em Lucas, capítulo 1, versículo 46 em diante, Maria diz o seguinte, nós estamos falando de Maria, mãe de Jesus, o Salvador do mundo. Ela diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade da sua serva. E eis que agora em diante as gerações me chamarão de bem-aventurada. Você ouviu essas suas palavras de Maria? Primeiro, ela tem Deus como Salvador e Senhor da sua vida. Ela não disse que as gerações iam chamar ela mãe de Deus, ou rainha do céu, ou salvadora, ou redentora, porque ela mesma teve Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Imagine. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a declaração de Maria para o mundo. Ela também diz em João capítulo 2, versículo 5, este é o mandamento dela e é onde nós baseamos nossa fé e cremos. Temos a convicção de fé no que ela mandou em João 2,5. Ela disse assim: fazei tudo que Jesus vos mandar. Esse é o mandamento de Maria. Fazei tudo que Jesus vos mandar. E você sabe o que Jesus mandou? Em João 14, versículo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Esse é o mandamento de Jesus: crê em Deus e crê nele. Agora você não vai encontrar em nenhum canto da Bíblia ele dizendo: crê na minha mãe, crê em Maria, crê... não, e nem peça a ela. Ele diz: peça ao meu Pai em meu nome. Glória a Deus. E nós temos convicção de fé. Quem tem a convicção de fé que Maria é redentora, que Maria é salvadora, que Maria faz isso ou faz aquilo, está crendo em mitos. Porque quando nós passamos para a verdade, e Jesus Cristo disse: conheça a verdade, porque a verdade vos libertará. Então leia a Bíblia. Para que você tenha uma na sua casa? É só estar aberto no Salmo 91 ou no 23? Nós temos a nossa convicção de fé. Grande Deus. Nós não cremos em Pedro como fundador de igreja, e nem cremos nele como sustentador da igreja, mas nós cremos em tudo que Pedro disse. E nossa convicção de fé está baseada também no que Pedro disse. Glória Porque tem muita a Deus. gente por aí que diz: olha, Jesus edificou a igreja em Pedro. Porque está escrito na Bíblia as seguintes palavras, se você lê e lê, você vai entender. Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra. Agora sobre esta pedra
eu edificarei a igreja. Ele falou, tu és pedra, mas você prestou atenção no pronome? Está na pessoa dele, de Jesus. Ele disse, tu és pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a igreja. Está falando dele, porque ele é a pedra fundamental da igreja. Você quer saber quem disse isso? O próprio Pedro. Atos capítulo 4, versículo 11, está escrito, Pedro disse, Jesus é a pedra, a qual foi rejeitada por vós, os edificadores. Ele estava falando para os judeus, o qual foi posta por cabeça de esquina. Você sabe o que é uma pedra colocada como cabeça de esquina numa construção de Israel? A pedra colocada como cabeça de esquina é aquela pedra fundamental, aquela pedra que sustenta todo o edifício. Quando o povo de Israel ia fazer um grande edifício, eles pegavam a pedra principal, aquela pedra que se tirasse ela, todo o edifício viria abaixo, e coloca aquela pedra, e sobre aquela pedra coloca todo o edifício, e se alguém tirar aquela pedra, todo o edifício vem abaixo. Foi assim que os romanos destruíram Jerusalém. Eles sabiam quais eram as pedras que estavam postas por cabeça de esquina. Foi assim que eles destruíram o templo em Israel. E Pedro disse, Jesus é a pedra. Ele é quem é o sustentáculo desta igreja. Ele é a pedra fundamental, que todo o cristianismo está sustentado nele. Se tirar Jesus do nosso meio, nós não somos nada. Aleluia, é verdade, Senhor. Mas Ele é o Senhor e cabeça desta igreja. Tem gente por aí que a convicção de fé dele é em mitos, acredita que há vários mediadores entre ele e Deus, mediador para o dia, para a noite, para o casamento, para uma viagem, até para assaltante tem mediador. Vá com o santo fulano de tal, vai assaltar, vai matar, porque ele vai estar protegendo você. Eu já vi isso. Mas quando se trata da convicção de fé, na verdade, não em mitos, nós vamos falar com Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E nós falamos com Paulo e perguntamos, Paulo, porventura você pode ser meu mediador? Ou então Pedro, ou então João, ou quem sabe até Maria? Aí Paulo responde, leia na sua Bíblia, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o único mediador. Aleluia. Tem pessoas que acham pouco, não, é suficiente para salvar o mundo todo. Convicção de fé, na verdade, ou convicção de fé em mitos que você está tendo? Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Tem pessoas por aí dizendo que qualquer caminho leva a Roma. Isso é uma convicção, qualquer caminho leva a Deus. Mas eu costumo dizer que qualquer caminho leva a Roma, Deus só tem um. Em quem está a tua fé? Em qualquer caminho? Se é assim, você está tendo convicção de fé em mitos. A palavra de Deus diz em João capítulo 14, versículo 6, as seguintes palavras, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Glória a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é que você tem para me dizer a respeito disso, amigo e ouvinte da palavra de Deus? Jesus, ele disse, eu sou o caminho. O artigo está no singular do indicativo. O caminho quer dizer único. Não há outro caminho. Ele é o caminho e ninguém. Quando ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim, é ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Tenha a sua convicção de fé na verdade, pois Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Tem pessoas por aí que estão na sua convicção de fé e acham que na convicção de fé dela tem um lugar entre os céus e a terra, que quando o homem morre, ele vai para esse lugar e vai queimar os seus pecados por alguns dias, talvez meses, não depende do que a pessoa fez, né? E ali a pessoa queima os seus pecados, e quando os seus pecados estão bem queimados, ele vai para o paraíso.
Mas os nem Jesus vinha. A pessoa morria e ia lá para esse lugar queimado, irmão, depois eu vou para isso. Isso é convicção de fé. Na verdade, ou em mitos, eu quero dizer para você que não passa de mitos. Antigamente, chegava uma certa igreja aí e colocava uma moeda de ouro no cofre dessa igreja, e quando a moeda de ouro batia no fundo do cofre, fazia trilhim, aquela alma era solta de lá, foi pago. Eu quero dizer para você que o único que pagou o preço pelos nossos pecados foi Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue e pagou o preço do pecado de toda a humanidade. É o único preço aceitável para a redenção. Glória a Deus. Fora disso é mito. Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Daniel capítulo 12, versículo 2. O estado é de eternidade. As Sagradas Escrituras nos diz que dois ressuscitarão. Um ressuscitará para o gozo e felicidade eterna. Eterna. E outro ressuscitarão para vergonha e horror eterno. Não é meu tempo não. Quando o homem ressuscitar, ele ressuscita para a eternidade com Deus ou sem Deus, ou para receber o galardão e vinde Jesus dizer: benditos, vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Ouvirá: apartai-me, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aí, amigo, é um estado de eternidade. Não há meio termo. Não há um tempinho aqui e outro tempinho ali. Ou é aqui ou é lá. Ou é com Cristo ou sem Cristo. É com a salvação ou sem salvação. Ou é com Deus ou sem Deus. É com perdão ou condenação. Não há meio termo para a eternidade. A convicção de fé. Quem está crendo que vai passar um pedacinho de canto ali para sofrer e pagar pecado, é uma convicção de fé em mitos inventado por homens. Agora, quem crê no que diz as Sagradas Escrituras, a sua convicção de fé é a verdade. Glória a Deus. Tem pessoas por aí que estão dizendo que o homem ele vai ser justificado pelas obras. Se for uma pessoa boazinha, que faça o bem a todo mundo, essa pessoa tem um lugar garantido no reino dos céus, porque foi salva pelas suas obras. Isso é uma convicção de fé verdadeira ou é uma convicção de fé em mitos? Pela luz das Sagradas Escrituras, eu posso comprovar para você que isso não passa de um mito. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 está escrito: porque pela graça sois salvo, Aleluia. mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque eu sou bonzinho, porque eu faço bem, porque eu dou esmola, porque eu dou isso, eu dou aquilo. Você é salvo. Você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem recebe a Cristo já é da natureza de Cristo, que é ejetada na veia do crente quando ele crê no Senhor Jesus. Já é do novo nascimento a gente fazer o bem sempre e sem se cansar. Mas não para a salvação, é porque Cristo faz isso em nosso coração. Tira a natureza ruim, mesquinha que nós tínhamos no mundo e coloca uma natureza de amor, de perdão e de fazer o bem. Glória a Deus. Já é natureza, não para a Glória a salvação. Deus. Convicção de fé, na verdade, ou convicção de fé em mitos. Mas eu quero dizer para a igreja que quando a pessoa tem uma convicção de fé, mesmo que seja
em mitos. Ela vê coisas que parecem ser impossível acontecer, porque acontece pela fé que aquela pessoa está tendo. Tem pessoas por aí que têm como seus guias os espíritos, e eles acham, na sua convicção de fé, que os espíritos são os verdadeiros guias de toda a humanidade. Eles conseguem coisas incríveis e impossíveis, até curas. Eu já vi uma pessoa dizer: eu já fui para a igreja fulano de tal, e não fui curado. Mas quando eu fui para o centro espírita, quando eu fui para a macumbaria, quando eu fui para a feitiçaria, eu fui curado. E ela foi curada. Ela não está mentindo. Mas essa cura a Bíblia chama de operação do erro. Porque a verdadeira cura não é a material, e sim a espiritual. Porque do que adianta o homem conseguir a saúde dele e a sua alma e todo o seu corpo ser lançado no lago de fogo? É verdade. Mas a pessoa foi para aquele lugar e conseguiu, e acha que porque conseguiu, ali é o caminho certo. Mas o que é que diz a Bíblia? 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todos os espíritos, mas provai e vede se esses espíritos são de Deus. E como é que prova, irmão? Prova perguntando se Jesus veio em carne. Chegue numa mesa dessas por aí, quando alguém me convida, eu digo: eu vou, agora vou fazer uma pergunta a esse espírito aí: Jesus veio em carne ou não? Sabe o que ele diz? Que não, que ele não veio em carne, porque Satanás não aceita ter sido derrotado por Jesus em carne, em forma humana, sentindo as tentações que qualquer pessoa possa sentir, sentindo as angústias que qualquer pessoa possa sentir, sentindo os sentimentos que qualquer pessoa possa sentir. Ele venceu Satanás na cruz em forma de homem e em carne. Então, amigo, você que é guiado por espíritos, você está tendo uma fé em mitos. Porque eu quero dizer para você: prove esse espírito, prove. Pergunta se Jesus veio em carne, você vai ouvir a resposta. Porque o único guia da humanidade espiritual chama-se o Espírito Santo. Ele confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e que Jesus Cristo veio em carne. Você pode até conseguir cura, você pode até conseguir fortuna, riqueza através desses espíritos, você pode até amarrar uma pessoa a você, você pode até trazer uma pessoa que não te ama e fazer com que ela viva a vida toda do seu lado infeliz. Porque quando o espírito traz pessoa e amarra ela a outras pessoas, esse casal vai ser infeliz. Você pode fazer tudo isso. Você pode até matar alguém através das suas feitiçarias, através da sua bruxaria, mas o teu final é a condenação eterna. Porque os teus guias, que se você acha que eles são tão poderosos, quando eles se levantam contra o mais simples da casa de papai, contra o crente mais simples da casa de Deus, eles caem por terra. E o feiticeiro ou se converte ou morre. Convicção de fé e mitos. Nós não estamos dizendo que lá você não encontrou a cura. Nós não estamos dizendo que lá você não encontrou adivinhações. Nós não estamos dizendo que lá alguém não falou toda a sua passada e não falou do teu futuro. Nós não estamos dizendo que essas coisas não aconteceram. Aconteceram. Mas eu quero que você me responda: esses espíritos te deram convicção. Se tu hoje morrer, amanhã tu ressuscitará com Cristo. Seja sincero, você sabe que não. Você teme a morte porque você não sabe o que vem depois da sua vida. Você teme a morte porque você não sabe o que irá acontecer depois que você morrer. Eu quero dizer, não tema a morte não. Porque qualquer pessoa quando morre, a palavra de Deus diz que ela vai descansar das suas obras.
Eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer agora. Tema a ressurreição. Porque quando qualquer ser humano ressuscitar, ele vai ressuscitar na presença do Deus vivente, que criou os céus e a terra, o mundo e tudo que nele há. Porque ele mesmo diz: por mim mesmo eu tenho jurado que todos os joelhos se dobrarão na minha presença e toda língua me confessará como Senhor. Aí, meu amigo, na eternidade os teus guias em espiritual não vai servir de nada. Eu costumo dizer, na eternidade, Satanás não é juiz, ele é réu. Na eternidade ele não estará no pense que a vida eterna é um alto da compadecida, como foi mostrado em cinemas e em televisão. Não é uma comédia. Lá ele não está como juiz. As Sagradas Escrituras nos dizem, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que Deus pegará o inferno e a morte e lançará no lago de fogo. Na eternidade, o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo e todas as pessoas que são guiadas por eles. É Bíblia. Senhor é Deus. É a convicção de fé que nós estamos falando para você, é uma verdade, não é mito. Grande Deus. Tem pessoas por aí que estão dizendo que não existe ressurreição, que o homem morreu e acabou, ou então que o homem vai morrer e vai reencarnar, vai reencarnar, vai reencarnar até chegar no estatuto de varão perfeito. Desde que essa pregação foi dita pelo mundo, já era para ter no mínimo 1000 homens perfeitos na terra, porque de lá para cá já morreram, reencarnaram tantas vezes pela linguagem deles, que já era para ter uma geração de homens perfeitos. Mas me mostre um homem perfeito na terra, me mostre um perfeito. Agora teve um que viveu entre nós, Glória a Deus. e nós vimos a glória dele como a glória do unigênito Filho de Deus. Nenhuma beleza nós vimos nele para que eu desejasse. Ele era um homem experimentado no trabalho, um homem de dor, e era desprezado pelos outros homens pela sua maneira santa de viver. Porque quando ele chegava, os seus amigos diziam: chegou Jesus, vamos sair. Ele não fala como nós. Chegou Jesus, ele é muito santo, não dá para falar. Os demônios tentaram ele em todas as maneiras, e por último chegaram ao chefe dele e disse: Satanás, nós não conseguimos fazer esse homem pecar. Satanás diz: eu vou e vou fazer. Nem o homem, nem Adão escapou da minha mão, esse aí não vai escapar. E foi até Jesus e tentou ele: se tu és filho de Deus, porque está escrito, porque é isso, porque é aquilo. E quando ele tentou Jesus de todas as formas e viu que não podia mais, ofereceu Jesus o reino desse mundo e a glória dele, para que Jesus se dobrasse e adorasse. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque somente ao teu Deus adorarás, e só a ele te curvarás, e só a ele prestarás culto. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. É a adoração, é o louvor, é a majestade dele. Glória a Deus. E essas pessoas dizem que não há ressurreição. Sabe o que é que diz as Sagradas Escrituras? João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou. Olha o grande eu sou da Bíblia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Você pode até matar um crente, como no passado mataram muitos irmãos nossos. Queimaram aqueles irmãos, pegaram as cinzas e jogaram sobre os rios na França. E naqueles rios ele jogava e dizia com as cinzas dos nossos irmãos: profetiza agora, protestantes, profetiza. E jogava as cinzas dos irmãos que foram queimados em fogueiras. Teve um bispo daquela época que
tinha uma adaga de ouro na mão, e só com a sua adaga de ouro ele matou mais de 10.000 crentes florenses. Com a sua própria adaga ele degolou muitos. Mas naquele grande dia, no dia em que o mestre voltará para arrebatar a sua igreja, se juntará às cinzas de nossos irmãos espalhados naquele rio, e eles voltarão em um corpo glorioso que a morte jamais alcançará. Glória a Deus. Porque a nossa convicção de fé, Aleluia, não está em mitos, amigo. A nossa convicção de fé nossa não está em espíritos enganadores. A nossa convicção de fé não está em homens. A nossa convicção de fé está nas sagradas escrituras, no Senhor Jesus Cristo e em Deus. glória a Deus. Louvado seja Deus. Você pode até dizer que não há ressurreição, mas Jesus é a própria ressurreição e a vida. Glória a Deus. E essa é a verdade. Quem crê diferente disso está crendo e tendo convicção de fé em mitos. Parece até verdade, mas quando nós trazemos a luz das Sagradas Escrituras, não passa de mitos. Tem pessoas por aí que afirmam que só vai para o céu 144 mil. Sabe o que é que essas pessoas fizeram, irmãos? Pegaram um texto da Bíblia e exoraram esse texto e tiveram a sua própria particular interpretação. Mas a própria Sagradas Escrituras nos diz que nenhuma página, nenhuma letra, nenhuma palavra dessa profecia é de particular interpretação. Agora o Espírito Santo de Deus, ele é o único intérprete dessa palavra. Dizem que só vai para o céu 144 mil, coitado dele, já passou esse número faz tempo. Numa pregação só que Pedro fez, foi 3 mil que se converteram em um dia só. E de lá para cá o Senhor tem salvado. Mas o que é que diz as Sagradas Escrituras? Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Diz as Sagradas Escrituras, João falando. E João diz assim: depois disso, eis que eu vejo uma grande multidão, tão numerosa que ninguém a podia contar, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidas de vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E todos os anjos do céu e os 24 anciãos se dobraram diante de Deus e diante do Cordeiro, e diziam: amém, glória, aleluia, louvor, honra, majestade e força seja dada ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E todo o povo de Deus diga amém. É uma grande multidão, ninguém pode enumerar não. Estaremos na glória com ele. Quem está crendo em 144 mil não passa de crer em mitos, igreja. E tem esse mesmo grupo anda dizendo por aí, de casa em casa: não se preocupe não, porque os mansos herdaram a terra, a nossa pátria é aqui mesmo na terra. Mas quando nós pegamos a Bíblia e lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 20, as Sagradas Escrituras nos diz o seguinte: mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse povo pode até querer ficar com este mundo, mas esta igreja vai para a glória celestial, porque a nossa pátria é lá, a nossa pátria é lá. Aleluia. Maravilha. Você pode até não crer, problema seu, porque deixa de crer na verdade. E Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem outro grupo aí dizendo: a convicção de fé deles, irmão, é em mitos, porque pegar um versículo da Bíblia, isolar e acreditar naquele versículo como se fosse a regra de fé para a nossa vida. A nossa regra de fé é a palavra de Deus por completa. E um canto ela pode até complicar, mas no outro ela já explica porque complicou. E daqui a pouco a gente, homem de Deus e mulher de Deus, tem entendimento. E o entendimento é
um só, é que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e que nós aguardamos Ele. Mas tem gente por aí dizendo, é preciso guardar o sábado, porque se não guardar o sábado não vai para o céu. Mas lá em Romanos capítulo 14, versículo 4, no versículo 5 precisamente, a Bíblia diz: uns faz diferença entre dias e dia, mas para outros todos os dias são iguais. Para Deus não tem diferença se você guarda um sábado, a sexta, um domingo, uma terça, uma quarta. O que Ele quer é que você guarde a sua convicção de fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e está voltando. Aleluia. Tem outros por Glória a aí Deus. que andam anunciando um outro evangelho. Eles andam dizendo por aí que Jesus, antes de ir para o céu, mandou um anjo. E esse anjo foi até o Texas, Estados Unidos. Ele chegou até um sujeito lá e deu 2 tábuas de ouro. E nessas tábuas de ouro estava escrito um outro evangelho. Esse evangelho não é o que foi pregado pelos apóstolos. Esse evangelho não foi vivenciado pelo próprio Cristo durante o seu ministério na terra. Esse é um novo evangelho para os santos dos últimos dias. Essa convicção de fé, irmão, quero dizer, será que é uma convicção de fé verdadeira? Ou será que é uma convicção de fé em mitos? O que é que diz a Bíblia? Está escrito em Gálatas, capítulo 1,